Perfeito. Perguntas pertinentes. Enquanto eu penso sobre elas, eu fico pedindo ajuda aos universitários, né, que é os espíritos amigos. Sobre a pergunta de Antônio Carlos, de fato, Allan Kardec, não há na biografia dele, não há nenhum dado na biografia dele que diga que ele era médium ostensivo, no sentido de participar do transe. E pelo caráter da tarefa dele, isso era ideal. Se ele fosse um médium ostensivo, a tarefa dele, o trabalho dele poderia ser visto com suspeita. Ora, ele é médio ostensivo, então ele sente essas coisas, ele está contaminado. Mas como ele era um pesquisador frio, entre aspas, frio, isso é, racional, ele podia examinar o fenômeno mediúnico através das médiuns que ele examinou de fora. Ademais, como ele era um intelectual, uma pessoa muito sábia, muita gente poderia dizer que aquelas ideias extraordinárias surgiram da cabeça dele. Mas a grande maioria das médiuns, se não a totalidade, aliás, a totalidade dos médiuns, ou a grande maioria das médiuns que ele examinou, eram meninas de 12, 13, 14, 15 e 16 anos. Meninas mal saídas da infância, entrando na adolescência. E, aliás, meninas. A mulher no século XIX nem entrava na escola. A maioria das mulheres naquela época não tinha cultura. No máximo aprendia a tocar um instrumento e as prendas domésticas. Então foram essas mulheres, essas meninas, adolescentes, que ele tentou ocultar o nome para protegê-las, uma vez que mais tarde seriam mães de família, e que poderiam ter a vida ameaçada, já que a obra espírita gerou a agressividade de muita gente na época. Allan Kardec escondeu o nome delas e ocultou para protegê-las, né? E então, a gente não tem registro que ele seja médio ostensivo, mas sem dúvida nenhuma eu concordo, ele deve ter tido uma intuição maravilhosa, ele deve ter sido intuído pelo mundo espiritual, afinal ele tinha perguntas fantásticas aos espíritos, ele fazia questões muito importantes, questões que são mais importantes. Às vezes, quando eu leio o Livro dos Espíritos, as suas 1019 perguntas, eu fico pensando que todo o sucesso daquelas respostas está na forma como a pergunta foi feita. E as perguntas que Kardec fazia, às vezes eu pego, Divaldo Franco fala isso, né? Às vezes eu pego uma pergunta do Livro dos Espíritos, principalmente quando eu estava lendo inicialmente, eu vejo uma pergunta e penso, mas os espíritos não pensaram em nisso, naquilo. E quando eu olho a próxima pergunta, é justamente isso. Meu Deus, Kardec pensou tanta coisa, e ele não tinha internet, não tinha nem luz elétrica, na época dele era lâmpada a gás ainda, a eletricidade estava surgindo ainda. Então você veja a maravilha que era o assessoramento do mundo espiritual, mas sem sombra de dúvida ele estava em sintonia com esse mundo espiritual, embora usasse as médiuns como cobaias, entre aspas, né? A mediunidade no mundo espiritual foi descrita muito bem por André Luiz, a começar com a obra Os Missionários da Luz, né, que tem sessões no mundo espiritual, Os Mensageiros também, Libertação e outras obras, Filomeno de Miranda, que tem também várias descrições sobre isso, que fala dessa mediunidade entre planos. No caso em pauta da mediunidade no mundo espiritual, nós estamos com um espírito que consegue servir de veículo entre um espírito muito desmaterializado, muito sutil, que ele assimila, que ele serve de instrumento para passar uma mensagem a uma esfera do mundo espiritual mais densa. Então há médiuns no mundo espiritual, médiuns que estão entre uma dimensão e outra do mundo espiritual, como acontece aqui no plano físico, que o médium é instrumento do mundo espiritual para o mundo físico. Na espiritualidade acontece isso entre dimensões de vibrações diferentes. Há vários casos descritos pela literatura a esse respeito.